Portanto, essa foraclusão da dimensão constitucional, ela aparece como um discurso foracluído. Eu digo, e o exemplo que eu dou dessa foraclusão não é apenas que o STF não faça o que deveria fazer. Como é que é possível você dizer que quase que a integralidade das condutas previstas na lei de contravenção possam ser de alguma forma constitucionais? Andar com petrechos para a prática de crime, caralho, com chave falsa no bolso. Isso é crime, mas é um estágio quase que... Gazua, né? Não é uma gazua, exemplo. Petrechos de pesca? Sim, porque a depender o que os caras fazem em termos de petrecho pré-delituoso, o cara abre uma porta com clips, é meio MacGyver, né? Você andava dizendo, o cara consegue abrir. Cartão de crédito, né? Claro. Então pode ser qualquer coisa, mas enfim. Agora, vocês sabem quem é o 10º autor mais citado pelo STF no controle de constitucionalidade? Vou dar uma dica. Não vou dar uma dica, vou dizer logo, é Francisco Campos. Um constitucionalista. Um democrata. O 10º autor mais citado pelo STF. Então a pergunta, em que dimensão alternativa o Francisco Campos poderia dar algum contributo à Constituição de 88? Eu nem falo da dimensão política e histórica disso. Mas da perspectiva ideológica. Não, vamos discutir uma matéria penal, aí você puxa o Francisco Campos. Como trabalhava no caso, contei para o professor Geraldo, em que trabalhava num caso que era altamente ridículo, um crime que eu nem sabia que existia. Mas uma lei especial, enfim. Mas o parecer do Ministério Público foi citando, abre aspas, e o cara é professor universitário. Então, ou seja, é doutor, então, ou seja, é um processo contínuo de má formação. Porque o cara chegar ao doutorado e dizer, segundo o saudoso mestre Francisco Campos, como é que alguém que pode ter estudado processo penal possa reivindicar o saudosismo de uma mente que deturpou parte da construção processual nossa e que criou vários institutos que foram refratários a qualquer paradigma democrático? Ou seja, como é que é possível você saudar alguém na democracia? Um cara desses. Então, isso é um problema também da nossa construção em termos de pensamento constitucional. Eu nem vou falar, poderia falar, já aproveitando o gancho, mas não vou falar. Pense nos constitucionalistas. Né? Não ficou mais faceiro, né, que a STF está repleto de constitucionalistas. O Castelo Branco na questão, né, o milagre econômico, né, tá fantástico, menos para o povo. A democracia vai bem, o povo não. Então, a gente tem vários problemas aqui, e o que eu estou tentando identificar são linguagens autoritárias vinculadas a todos esses aspectos. Não, tá, eu vou seguir mais um pouquinho, antes do intervalo. Toda essa constituição, então, de uma compatibilidade, não são poucos. O Francisco Campos defendia a possibilidade de uma democracia autoritária. Autores da casa defendem isso, ou defendiam. Eu nem vou citar agora. Eu tenho um texto do Lewandowski fantástico. Assim, que basicamente defende que a perspectiva do estado de exceção e de sítio é uma prerrogativa para garantir a democracia. É fantástico, né? Então, não, você ter um dispositivo como esse. Claro, porque aí você retorna ao que o Agamben escreveu, né? Justo porque o que garante a normalidade é a exceção, é o inverso. O que são dispositivos de exceção? A exceção é a regra. Aquilo que está lá como excepcional, que é o cotidiano, não o contrário. Vou falar para o senhor Geraldo, a questão da patologia não é para pensar que é uma patologia de que o sujeito possa ser confessar mediante tortura. Afogado, né? Está por ver. Mas o Carl Schmitt talvez seja um cara que, para além
do discurso que foi muito bem aproveitado pelo Agamben para discutir a questão do político, para discutir a questão da ditadura e dessa relação entre a exceção e a norma, o Carl Schmitt é alguém que vai dar conta e vai ser influente em demasia no pensamento do Francisco Campos. Eles vão compartilhar de um mesmo arsenal epistemológico, inclusive da expressão teologia política. Uma vez eu escrevi um artigo chamado A Espera dos Bárbaros, em homenagem à obra literatura do Coetzee e do Sobicano. Espera dos Bárbaros, fazendo uma crítica à proibição de insuficiência. Eu conto isso com muito gosto, porque foi a primeira vez que fui censurado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. Eu nem sei por que eu mandei um artigo para a revista deles, mas aí eu fui censurado. Não, você tem que mudar. Eu disse, não vou mudar. E outra, o senhor tem um erro de português aqui, né? Corrigiram o meu título, botaram teleologia. Eu disse, mas meu, teologia. Eu estava falando Carl Schmitt, não teologia. Teleologia política, poderia ser qualquer um que tivesse escrito esse troço. Mas teologia não. É o Carl Schmitt, você reconhece de imediato, né? Então, a marca desses autores vai ser uma certa constituição da reversibilidade entre democracia e autoritarismo. Esse é um ponto fundamental. Porque no momento que você constitui uma certa maneira de ser da democracia, que é uma democracia tutelar, ou é uma democracia meramente participativa, uma democracia como técnica de governo, e veja, definição de governo do Francisco Campos: governar é mandar prender. Saudoso. Ou ainda, para falar de democracia, o povo não precisa de democracia, precisa de uma curatela. Francisco Campos, saudoso, né? Então, veja que isso está no espelho da Constituição, do pensamento político dele, mas que não vai deixar de influenciar a Constituição no nosso saber processual penal, a ponto de ser chamado de saudoso. Sendo politicamente correto, pô, já vai tarde. Dizer isso é dizer também, para falar de autoritarismo, de falar do fascismo. Mas não o fascismo. Veja, eu não quero vincular o fascismo a um fenômeno político, porque não é isso, não é só isso. O fenômeno autoritário, ele pode ser examinado por dois esquemas teóricos. Quando você enxerga pelo regime político, você está, aí diria o Deleuze, lá no volume 3 do Mil Platôs, você está no regime molar, no regime das grandes estruturas, no qual o fascismo é algo relacionado à classe. Mas se você toma pelo paradigma da personalidade autoritária, o fascismo ele se reproduz também no nível molecular, que é o nível individual. Esse é o problema, porque aí, como eu disse, você pergunta, você é fascista? Não, eu não, longe de mim, né? Não sou. Agora, esse fascismo, a antideclaração do fascismo num nível protocolar oficial, muitas vezes depõe, contrariamente às atitudes e percepções do sujeito na esfera das relações mais comezinhas. E essa é a questão, porque todos nós não estamos imunizados do fascismo. Ou, diria o Foucault, dos narcisismos das pequenas diferenças. Que vão... Basta você ficar determinado tempo no Facebook, você vê o quanto se esparrama o fascismo pelas atitudes individuais, vamos dizer assim, no nível molecular, ou como diria Humberto Eco, um fascismo fuzzy, um fascismo um tanto quanto sincrético, improvisado, mas um fascismo que está aí e pela falta de iluminação desse estado gasoso do fascismo no nível molecular, difícil ele é de ser enfrentado, difícil ele é de ser identificado. Quando Foucault escreve lá no Para uma Vida Não Fascista, que é o prólogo do Antiédipo, ele acentua para isso, para essa questão do fascismo meu.
o nosso fascismo. O fascismo diz, você é um fascista. E nesse momento ainda é preciso entender que nós também não estamos imunes a esse regime. Portanto, o fascismo não é só algo que circula na segmentaridade dura, nos níveis institucionais, mas também na permeabilidade dos níveis moleculares, dos níveis organizacionais, no nicho da cultura corporativa, de determinados estamentos, de determinados grupos, e de determinadas percepções individuais, por que não? Então, esse nível individualístico, esse nível molecular, é o mais difícil de ser detectado, mas esse que vai penetrar nas democracias contemporâneas. É esse o tipo de fascismo, não apenas o fascismo, porque existem, como eu acabei de dizer, o nosso Código de Processo Penal é uma estrutura, uma homenagem ao fascismo italiano. Esse é o nível molar da segmentaridade dura, da visibilidade da estrutura. Mas, por outro lado, existem as atuações de nível molecular. Essas passam mais fortemente, mais facilmente, pelos controles que a democracia, fragilizada, portanto, pelo capital da pós-democracia, como falaria o nosso amigo Rubens Casara, gera. Essa incapacidade de identificação, que é uma virtude do ponto de vista do seu ato de perpassar, do seu ato de penetrar nas mais distintas situações. De novo, voltando para o Zizek, quando ele faz uma análise do Eichmann em Jerusalém, e quando a Hannah Arendt ela traz à tona a teoria do dente da engrenagem, não se trata unicamente de uma perspectiva na qual a máquina funciona por si mesma, como num conto kafkiano, como na colônia penal, de uma máquina a máquina de moer carne, de escrever na carne do sujeito, que se dá por si mesma, mas porque ela tem uma participação ativa daqueles que emprestam subjetividade ao anímico, que movimentam essas engrenagens. E quando a engrenagem é movimentada, é preciso entender, e aqui o Zizek faz isso com propriedade, muito embora não chegue a desenvolver com mais verticalidade isso, aliada à ideia do dente de engrenagem, não é uma ideia incorreta, existe um fundo obsceno. Não se pode desconsiderar que se goza com no gozo psicanalítico, que se goza com inflição de dor. Tem um sujeito em Porto Alegre que ele está entre o esquizofrênico e o folclórico. Eu não consigo me localizar muito bem, mas ele vai dizer assim: uma promoção para arquivamento. Bem feito, a vítima encontrou o que queria. No caso de um homicídio praticado numa legítima defesa de um policial contra um sujeito que, em tese, traficava perto de uma escola. Como se aí vem o Zacone para dizer que o status do sujeito então legitima você dizer bem feito. Ou seja, você diz bem feito o que está dizendo. Não estou falando aqui do arquivamento, se tinha prova, não tinha prova. Estou dizendo assim, o cara goza com a morte, com o aniquilamento do outro. Existe um fundo obsceno para dizer a vocês que é preciso entender que no âmago do direito, o direito não é construído, a codificação não é construída do nada, ela tem gente que batalhou e que morreu para esse troço ser criado, mas ao mesmo tempo o direito está baseado, está calcado na violência. Isso já escreveu Derrida, já escreveu o Benjamin. O direito é violência. E, portanto, quando você goza com a morte mesmo a simbólica, é dizer que o direito é permeável à manifestação desse nível. Não dá para crer que o direito por si mesmo ele sirva como um instrumento de contenção de todas aquelas irracionalidades. Um texto fundamental do Eric Sandner, quando o Eric Sandner vai escrever A Paranoia como uma Doença de Poder, que é a tese fundamental dele, quando o Eric Sandner escreve sobre a base do que o Freud já havia escrito sobre o presidente do tribunal, então, nomeado presidente do Tribunal da Baviera, o cara desenvolve um colapso, que é um colapso
que o Freud tratou a partir da paranoia, das memórias, eu não esqueci do Schroeder, né? E a paranoia como doença de poder já havia sido intuída há muito tempo pelo Elias Canetti. Mas, quando o Sander escreve isso, ele vai dizer, olha, existe um problema intrínseco a toda a linguagem de poder, da qual o direito faz parte. Preciso entender. Você não está dizendo, um discurso não é algo que, veja, fugir de uma teoria da linguagem, a lá, a formalização do Austin. Ah, não, a sentença é um performativo. Ah, sim, por quê? Porque ela simplesmente condena alguém. Tem um excesso, tem uma dobra epistêmica para lá, que vai reconectar a formação de um inconsciente psíquico. Um inconsciente coletivo, um inconsciente jurídico, como dizia a Shoshana Feldman, que é um livro fundamental. Como a Ingeborg Maus vai escrever o judiciário como superego da sociedade, vai fazer uma análise do pensamento dos tribunais alemães sobre isso. Como uma paranoia, como uma doença de poder. Ela está presente, onde o poder está, esse registro flerta porque é a linguagem. Qual é o nome dela? A Ingeborg Maus, M-A-U-S, o superego o judiciário como superego da sociedade. Ela faz uma crítica. É um artigo, se você botar no Google, você consegue PDF. Né? Embora hoje possa ser até, sei lá, instigação a pirataria. Assim, não faça isso, está disponível, faça se quiser. Deixa bem claro. A trilogia brasileira, basicamente, do pensamento autoritário original, é compreendida pelo Alberto Torres, pelo Oliveira Viana e pelo Azevedo Amaral. São os grandes autores. São os grandes autores que vão tentar enxergar um autoritarismo instrumental. Diria a vocês assim, o autoritarismo é a condição única para que a sociedade brasileira possa se desenvolver. É como se fosse dizer assim, autoritarismo hoje, democracia no futuro, quando e se puder. Paralelo a isso, circula no Brasil e aqui apenas o Roberto Torres é o cara que inventa, que cria a distinção país legal, país real. País legal é um país, Brasil idealizado, mas não é esse que funciona. Não é esse aqui que nós temos que ter em mente como tratar do Brasil real. E o Brasil real não pode ser tratado pelo plano da democracia, pelo plano do parlamentarismo. Aqui se inscreve todo um projeto de nação que exclui ou que trata toda a população, especialmente voltada para a população subalterna, como incapaz de fazer parte de um projeto nacional de inclusão. Ou seja, esses caras constroem um conjunto epistêmico que inscreve na nacionalidade brasileira a premissa de que o povo não sabe votar, que o povo é idiota, ou que é analfabeto, ou que não funciona. Mas isso não está inscrito numa superficialidade. Isso vai ser inscrito já num registro mais profundo, vamos dizer assim, num estoque normativo de categorias. Portanto, quando o senhor fala, puxa, não, mas o povo não sabe votar. Mas é porque isso está inscrito como uma espécie de memória coletiva, em que isso aflora em determinados momentos. O Brasil, poderia falar do mito da democracia racial. Fantástico. Né? Ou vamos falar do brasileiro, né? do mito da cordialidade. Esses são elementos que não estão lá. Eles vêm acompanhando. Eles acompanham a formação do pensamento político brasileiro. E eles vão ter também a sua contribuição ali adiante no que diz respeito às práticas punitivas, não há dúvida. Mas Oliveira Viana, Alberto Torres, Azevedo Amaral vão dar uma importante contribuição no sentido de criar as ferramentas para poder excluir, para poder criticar e definitivizar um país cuja democracia é mera participação.
você pode participar desde que as regras sejam essas. Quando você convida, você pode jogar futebol, mas quando for embora, a bola vai embora e você não joga mais. Então, uma democracia tutelar. Esse paradigma é um paradigma com o qual nós não nos confrontamos de maneira forte, substancial. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo e aí eu retomo com o Francisco Campos. Vou falar dele só, não vou falar do... Saudoso. E festejado. Você vai falar com melancolia. Isso. Cara, Então, eu queria fazer uma pergunta, até para ficar talvez de resposta na... claro. Você tocou na referência do livro de Lênin, né? Que é isto, julgo conforme minha consciência. Então há algumas sínteses e alguns acordos, como o mais chocante talvez tenha sido esse ministro, que ele disse, não importa a doutrina. Outro saudoso. Eu decido porque é importante que se diga que o STJ pensa assim. Mas assim, em palavras que está escancarado o autoritarismo, certo? E perceba, eu sinto falta nas análises sobre autoritarismo no processo penal, e algo também que o professor Jacinto, só para pegar essa fala aí do ministro, que Jacinto aponta lá na crítica à teoria do processo, no artigo dele, que é, na estrutura do processo penal, o juiz colocado numa condição de Deus. Parece que, inclusive, ele se refere a Deus, quando ele coloca. E o autor que talvez mais explore, aí pegando até a fala do professor Geraldo, estudo do processo, a partir, inclusive, da compreensão do funcionamento orgânico das instituições, sinto muito falta. Ele está naquela vanguarda, professor Geraldo, que a gente comentava ontem lá, é o professor José Joaquim Calmon de Passos. Direito, poder, justiça e processo, julgamos que nos julgam comentários ao seu versículo. Então Calmon aponta assim, olha, construímos a magistratura com superpoderes. Nem um juiz inglês, cuja, se estiver num determinado recinto, o rei, e ele adentra o rei, se levanta, é desprovido das garantias que tem nossa magistratura. Então perceba, para aquilo que Jacinto aponta, fazendo essa relação, quer dizer, nós não imaginamos ou não nos aprofundamos a dizer que esse ativismo judicial foi de alguma forma, houve uma prognose sobre ele. Calmon dizia, quando nós desformalizamos o processo civil, eu quero ver advogado apanhando de chicote. Já criticava isso nas reformas, então assim, após transição e o protagonismo de todos aqueles pensadores apostavam no protagonismo judicial. O que é que eu estou colocando assim? É o elemento da crise do ensino jurídico, do concurso público, da formação do juiz, né? Um juiz que vem daí prestigiando o GSE aqui da elite do atraso, né? Formado nos cursinhos preparatórios e tal. Quer dizer, quando tem uma boa formação, tem juízes como Geraldo, como Semer, como Rubens, mas e a esmagadora maioria formada com essa base moral e diante de uma estrutura de poder, tanto em nível constitucional quanto em nível do processo penal, sem um sistema de responsabilidade, como destacava Calmon. Então assim, me parece que não dá para fugir também de uma análise da compreensão do autoritarismo do exercício da magistratura, notadamente em tempos de exceção como hoje, dessa formatação de um poder com superpoderes e sem talvez um sistema de controle de responsabilidade moderno contemporâneo. Queria que você pontuasse depois sobre isso, senhor reitor. Tranquilo. Eu digo assim, é evidente Como assim? Não, escuta. Não, eu ia falar agora. Não, eu vou ser autoritário aqui. Mas vamos olhar assim. O nosso intervalo vai ser de 10 minutos.